fala para conosco. Porque muitas vezes para nós é muito mais fácil, querido, ouvir, aleluia, louvado seja Deus, e logo após esquecer aquilo que Deus falou para conosco. É a natureza do ser humano, é desta maneira. Temos a natureza, aleluia, louvado seja Deus, aquela natureza de querer obedecer ou não obedecer diante de Deus. E o povo de Israel não era diferente, não. O povo de Israel estava no capítulo 6 da história, fala, subjugado. Aleluia. O povo não tinha mais motivo nenhum para se alegrar diante de Deus. Tinham se esquecido de Deus. Por quê, querido? Por causa da desobediência que tinham cometido diante de Deus. E Deus tinha falado para eles, olha, adore e olhe somente para mim. Mas preferiram, aleluia, tomar outro caminho, querido. Querido, quando nós tomamos outro caminho que não é o caminho que Deus preparou, a tendência nossa, querido, aleluia, aparentemente pode ir tudo bem, pastor Geraldo, mas lá na frente o preço é muito alto a ser pago. Aleluia. E aqui, irmão Anderson, é algo interessante que a palavra fala, que o povo está julgado. E a Bíblia fala, querido, que o Senhor olhou para eles e viu que o povo estava sofrendo por demais e tinha que mudar a situação do povo. E Deus falou ao meu coração que tem situação aqui no nosso meio, que hoje o Senhor vai mudar a sua vida para mostrar que Ele é Deus na sua vida ainda. Ainda que você, aleluia, possa ter esquecido dele, mas o meu Deus, o seu Deus não esqueceu de você, não. Aleluia. E o povo estava subjugado. Precisava de uma resposta, precisava de uma libertação, precisava voltar a adorar a Deus como fazia no passado. E a Bíblia fala, queridos, louvado seja Deus, onde nós acabamos de ler. Que Deus, querido, quando Ele quer abençoar a minha vida, a tua vida, não se preocupe não, querido. Se lá do céu olha algo inacreditável, mas se você é crente, você vai crer no que eu vou estar te falando agora. Deus, querido, usa cada meio que nós pensamos para nos abençoar. Deus muitas vezes pode usar o seu patrão que é ímpio e chegar para você e falar, olha, eu estava olhando e vendo que você é um crente. Você não falta, não vejo dissabor nas suas palavras. Você tem palavras que edificam, você tem palavras que realmente levantam o nosso ânimo quando estamos lá embaixo. Então quero te dar uma bênção na tua vida. Quero te dar um presente. Seu patrão pode ser o maior macumbeiro da face da terra, querido. Mas se Deus quer te abençoar, Ele vai usar ele da mesma forma. Pode não usar um empresário que é crente, pode não usar um empresário, pode não usar um pastor, mas Deus pode ser um macumbeiro, seu patrão. Deus toca na vida dele e fala, não, o meu servo é minha serva, o meu povo tem que ser abençoado. E é você que vai ser dar a bênção para ele, querido. Quando Deus quer abençoar, não se preocupe não, querido. Quando a bênção bater na tua porta, querido, se ela vai vir de corvo, se ela vai vir de urubu, se ela vai vir de jegue, não se preocupa não, querido. Se vier, abre a porta e deixa ela entrar. Porque Deus ouve o seu pedido, querido. Agora, como ela vem, se preocupa somente em adorar a Deus, porque quando vem, é Deus que está mandando e não é o diabo, não, querido. Aleluia. Aleluia. Preste atenção. O povo de Israel estava, querido, na maior crise espiritual e precisava realmente da situação ser mudada na vida deles. Aqui nós lemos no capítulo 11, querido, aleluia, que estava Gideão. Estava Gideão, querido, malhando trigo. Sabe o que é malhar trigo, querido? Quantos aqui já viram o que é malhar trigo? Quem aqui já foi de roça? Ninguém. Misericórdia, querido. Vamos um pouco pro campo, irmão. Sai da cidade um pouco. Vai pegar lá no campo lá pra você ver o que é malhar trigo. Querido, malhar trigo, quando você pega aquele molho enorme ali, que ele começa a bater no trigo, até ele descascar todinho. Não vai pegar ali, não, querido. É descer a pancada mesmo até só fica somente o grão ali, querido. Ou então no passado tem aquelas roubanas que colocavam o trigo e começava a rodar em cima e o trigo ia sair limpinho. Ele disse, é isso que acontecia. E Gideão estava fazendo exatamente isso, querido. Malhando o trigo. Por quê, querido? Ele sabia. O povo de Israel tinha saído da servidão dos midianitas. Não tinha mais terra própria. Tiveram que fazer cavernas, morada na caverna, para sobreviver ante o ataque dos adversários. Olha que ponto que chega, querido, quando nós desobedecemos a palavra do nosso Deus. Aleluia. Era o povo que estava tudo bonitinho. Estava numa terra de leite e mel. Tinham comida, tinham bebida. Tinham do bom, tinham do melhor. Mas por causa da desobediência, tiveram que largar suas casas. Foram presos, louvado seja Deus. Ficaram sob subjugação ali do povo midianita. Tiveram depois que fugir a morar em caverna, querido. Não precisava nada disso. Mas Deus, quando tem uma promessa na nossa vida, quer dizer uma coisa, querido?
Você pode correr para a caverna, você pode correr para campo, você pode correr para onde você quiser, mas Deus vai te alcançar onde você estiver, vai te trazer, vai mostrar que Ele é Deus na sua vida ainda e vai te fazer uma grande obra na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Gideão malhava o trigo. Gideão malhava o trigo, mas Gideão ainda era homem de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que quando o anjo do Senhor veio até antes de Gideão chegar, olha que coisa, querido. Gideão estava malhando o trigo lá no lugar, despreocupado. Só que naquela época, querido, como um bom crente, ele não estava desarmado, não. Gideão também era homem de guerra, malhando o trigo e de olho nos inimigos. Tem crente que é ao contrário. Ele faz o contrário. Ele abaixa a cabeça, começa a orar e esquece de vigiar, porque o diabo está só de olho dele, esperando apontar a bomba. Querido, vigia umas horas também. Vigia e ora. O crente ele anda com as duas armas. A arma da oração e a arma da vigilância. Gideão estava daquele jeito, malhando trigo, mas a espada dele estava do lado dele. E a Bíblia fala que o anjo foi primeiro que ele. Aguardou esperando ele, querido, embaixo de um grande carvalho. Gideão não tinha nem percebido o que estava acontecendo. E quando o anjo aparece e fala para Gideão, presta bem atenção, Gideão. O Senhor me enviou até aqui. E eu tenho uma obra na tua mão, Gideão. Você vai salvar o povo de Israel. Você vai livrar esse povo das mãos dos midianitas. Querido, para pensar um pouco. Você já está ali, praticado, trabalhando. Aleluia. Você está, quem sabe, com a esperança que uma hora a situação vai mudar. E Deus fala assim, olha, você vai guerrear contra o seu inimigo e você vai triunfar. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida. Você crê desta maneira? Talvez o Senhor aparecer aqui, alguém fala assim, espera, Senhor, há quanto tempo estou jejuando? Há quanto tempo estou orando? Há quanto tempo estou vindo nessa igreja? Há quanto tempo estou indo no monte? Eu estou indo no vale, onde quer que seja, para buscar a tua parte e não estou vendo nada acontecer. Querido, calma, a última palavra ainda é de Deus e não é sua. E se Deus não falou, continua buscando. Mas se Ele falou, querido, creia na resposta de Deus na sua vida, aleluia. E a resposta de Deus é só uma. Gideão, querido, não se achava capaz, a tal ponto de olhar para o olho e falar, quem sou eu? Quem sou eu para livrar Israel da mão dos midianitas? Somos todos guerreiros, somos todos homens de guerra. Quem sou eu? Aleluia. A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o menor, aleluia, da casa do meu pai, ou seja, eu sou o mais novo. Tem meus irmãos que são guerreiros. Quem sou eu para ser o vaso para ser Deus usar? Quem sou eu para ser a profeta para Deus usar? Quem sou eu para ser a missionária para Deus usar, querido? Eu quero te dizer uma coisa, se Deus tem uma obra na sua vida e através de você, Deus vai conquistar a alma, Deus vai ganhar, aleluia, reino para Ele. Quer dizer uma coisa, querido, ponha-se na posição, porque é você que Deus vai usar, e não é o pastor Paulo, meu pastor Pedro, mas se Deus vai mudar a sua vida, querido, abra a tua boca e faça o querer de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gideão, querido, Gideão olhou para si, ele falou, quem sou eu para livrar Israel? Quem sou eu para receber as bênçãos de Deus? Quem sou eu para Deus usar bênçãos da minha casa e salvar o meu familiar, querido? À vista de muitos você é pequeno, à vista de muitos você pode não ser nada, mas nesta noite Deus manda dizer, Ele vê em você um homem ou mulher que na qual Ele vai usar na face desta terra, aleluia. Talvez os seus inimigos vão falar, ela não tem poder e autoridade, eles podem dizer isso, mas o Deus que te chamou, é Ele que vai falar pela tua boca, é Ele que vai te usar e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, aleluia. Querido, olha que coisa linda. Gideão, querido, primeiro anjo não fala a qualidade que ele tem. Gideão, aleluia, você é varão, e é varão valoroso. Querido, Gideão não estava numa rede, aleluia. Gideão, querido, não estava cantando, aleluia, não. Gideão estava trabalhando, mas dentro do coração de Gideão, Deus olhou e viu uma coisa linda, querido. Ele era um varão valoroso. Sabe qual é o significado da palavra de varão valoroso aqui, querido? Não é, querido, você ter autoridade, não é você se palpar ou peito e ter mais fortinho, não, querido, não. É que Deus viu que Gideão, querido, era um homem íntegro na presença do Senhor. Deus viu no coração de Gideão, que Gideão era ainda assim, aleluia, por mais que estava malhando trigo, aleluia, fugindo dos midianitas, estava morando nas cavernas, mas no coração de Gideão, ele ainda cria no Deus de Israel, que haveria de mudar a situação dele naquele momento, aleluia. Querido, nesta noite, Deus está procurando varão e valorosa, que abre a boca, que glorifica e crê que o milagre
milagre ainda vai acontecer na vida dele, aleluia.